último assunto que eu sei que vocês têm que fazer, tem outros compromissos, está acabando o nosso tempo, mas eu queria saber de vocês essa opinião sobre isso. Todo mundo falando da Amazônia. A Amazônia, um monte de país gringo falando assim que a Amazônia está sendo destruída e que nós temos que ser os tutores para garantir que o mundo vai ter oxigênio e uns papos assim. Primeiro, por que esse interesse na Amazônia é tão grande e como que a gente faz para garantir que a Amazônia não seja uma peça política de interesse que não são nossos? Aí eu vou dar um kickstart aqui, o Rogério complementa aí, mas o interesse é puramente econômico. Esquece que não tem nada a ver com preservação. Porque se tivesse a ver com preservação, com o futuro, com o meio ambiente, a Alemanha não recomeçava a consumir carvão como se não houvesse amanhã, como eles começaram agora. Isso conversa é uma bigodagem. Sim. É o papo mais vagabundo que existe no mundo, esse papo aí de preservação da Amazônia. É o papo mais vagabundo que existe. São países que acabaram com todas as florestas. Monarca, eu vou dizer uma coisa, vou falar uma coisa pro seu público. Entre 1965 e 1970, os Estados Unidos usaram nas florestas do Vietnã do Sul um desfolhante chamado Thorndon 155, que ficou conhecido como agente laranja. Foi o maior crime ambiental do século. Na verdade, o maior crime ambiental da história da humanidade. Vocês que estão assistindo aí, procurem aí Babies Orange Agent. Crianças do agente laranja. Vocês vão ver crianças vietnamitas em potes de formol, porque o agente laranja, ele gera deformidades horríveis nos fetos, horríveis. Algumas dessas crianças sobreviveram. Não tem cirurgião plástico no mundo que dá jeito nas deformidades advindas do uso do agente laranja. Você tem uma base. As vítimas do agente laranja no Vietnã são piores que as vítimas de Chernobyl. É uma história de sofrimento que a mídia não gosta de contar, mas é uma história de sofrimento pavorosa. E essa mesma gente, o senhor John Kerry, que era oficial da Marinha Americana, tá? Que fazia a proteção com barcos torpedeiros no rio Mekong, tá? Dessas tropas que aspergiam agente laranja, que vem aqui agora falar esse negócio. Esse cara que hoje está financiando o ONG aí, que paga de Tem gente que vai procurar. Tem gente que vai procurar ele. Olha as deformidades, pessoal. Isso aí, ó. Isso é a democracia dos Estados Unidos. Isso é o tio Sam. Isso é o tio Sam que vem aí. O maior crime ambiental da história da humanidade. Porque não para de nascer gente com essas deficiências. Não para de morrer Hiroshima gente. E Nagasaki, né? Foi muito pior, Rogério, porque isso vai ficar anos no solo. Inclusive, Sim. Americanos morreram. Sim. Inclusive, americanos. Então, eu penso, essa gente que vem pagar moral pra nossa Amazônia, até a dó, cara. Olha, eu concordo em gênero, número e grau. Eu diria o seguinte, que se eles pedissem para que a Amazônia brasileira, inclusive o John Kerry recebeu aí uma líder, uma pretensa líder, que parece que é até candidata a deputada. Ele ganhou medalha no Vietnã. Se eu quiser falar com o John Kerry, se eu pedir uma audiência com o John Kerry, será que ele me atende daqui 20 anos, daqui 10 anos? Eu acho difícil. Agora, ela foi atendida no dia seguinte de um evento importante, que foi a morte daquele britânico e daquele indigenista, aquela tragédia aqui na Amazônia. Ela foi atendida no dia seguinte. Né? Uma coisa assim de um nível de celeridade, o nível, até pela linguagem corporal, né? Eu sou uma pessoa muito atenta a essa questão da linguagem corporal. Ele ouvia com um nível de interesse, ou de proximidade, ou de apropriação absurdo, né? Quem que é essa menina, hein? É uma candidata a deputada, eu prefiro não citar o nome dela. Depois você me fala, então, que eu tô curioso. Foi recebida aí, atua nas ONGs, atua nessa... Conseguiu, deve ter muita amizade com ele, muito apreço, né? Porque para ser recebida assim de uma pessoa que deve ter uma agenda importante aí. O que eu acho em relação a isso, tá? Eles não têm moral porque eles não preservaram as florestas deles. Uhum. Eles não têm moral porque eles dizem defender a agenda de minorias que, na realidade, eles acabam concorrendo com as atitudes deles para prejudicar. Porque o que existe, por exemplo, em relação à mineração na Amazônia, que tanto se fala, que tanto se propaga, que tanto se propala por aí, é o seguinte... Esse contrabando, essas, por exemplo, pedras que aparecem aí de repente em Amsterdã, que aparecem de repente em Londres, acontece isso e eles fazem sistematicamente uma campanha para que a gente não fale na regulamentação da mineração na Amazônia, porque eles dizem que querem proteger as populações indígenas.
mas o contrabando está presente. Exatamente. Eles não querem que entrem oficiais do Exército Brasileiro em áreas demarcadas, porque eles dizem que eles pleiteiam um grau de soberania que seria, inclusive, um contrassenso ao próprio cabedal jurídico brasileiro, a própria unidade da federação e ao aspecto da secessão, que é inadmissível, tá? O ex-ministro Aldo, ele disse isso em mais de uma oportunidade, que ele teve em mais de uma oportunidade, uma vez ele esteve presente, inclusive fisicamente, oficiais do Exército Brasileiro, ele era deputado, não foram autorizados a ingressar em determinadas áreas, porque eram áreas indígenas. Quem estava lá dizendo para eles que eles não podiam entrar eram representantes de ONGs estrangeiras. Entendi. Tá? Então, é grana. De novo, é a mesma história que a gente estava falando em relação ao conflito da Ucrânia. É grana. Esses caras querem o ouro, o minério, o petróleo. No Rio Javari, por exemplo, na fronteira do Rio Javari, do outro lado da fronteira, ali é muito próximo, né? O Peru, depois também está próximo, relativamente próximo da Colômbia. Tem petróleo. Do lado do Brasil também tem, certamente. Então, Na Amazônia. Na Amazônia. Então, eles não querem que o Brasil administre aquela região porque eles têm interesse nas riquezas daquela região. Eles querem uma administração... 30%, pelo menos, da biodiversidade do mundo está lá. Uhum. Tá? E a gente já tem um problema muito sério com pirataria em relação a coisas que saíram da Amazônia e aparecem aí mundo afora. Nós temos um problema em relação a essa questão aí da lei das patentes, né, que não nos protege. Essa é uma questão que precisa ser suscitada. Uma outra questão que é muito pouco falada, que é muito pouco dita, é que o Brasil já perdeu área na Amazônia para a Grã-Bretanha na questão do Rio Pirara. Isso no final do século XIX, começo do século XX, de 1897 a 1903, os britânicos mandaram o que seriam os antecedentes das ONGs? Antropólogos, geógrafos, líderes religiosos. Eles convenceram as lideranças indígenas de que eles eram mais próximos da Grã-Bretanha do que do Brasil. E o Brasil perdeu 2/3 da área em contenda com a arbitragem do rei Vittorio Emanuele III da Itália, porque os índios se manifestaram a favor da Grã-Bretanha. Né? E porque também a Itália tinha muito interesse com a Grã-Bretanha naquele tempo. Né? Os índios são massa de manobra política aí. Pelo menos algumas lideranças. Sim. Né? Eu sou completamente favorável que se preservem os direitos, as tradições e tudo. Eu acho que tinha que fazer igual nos Estados Unidos. Pega a terra que é deles, compra, deixa todos os índios milionários, deixa eles vivendo uma vida boa e a gente usa a terra. O problema é que eles querem utilizar muitas vezes a ideia de que os índios estão sendo protegidos por uma questão de cunho humanitário, quando tudo que eles fazem é não se preocupar com nada de cunho humanitário. Lembra de Abu Ghraib, no Iraque, que torturaram, estupraram, fizeram o diabo? Veja que na Líbia hoje tem mercado de escravo, por exemplo, na cidade natal do Gaddafi, Sirte, porque conflagraram todo o país, colocaram uns contra os outros. Veja, por exemplo, o que ficou o Afeganistão. Mas qual que é o jogo com a Amazônia? Tipo, que forma que eles querem controlar mais? Porque o que você falou... Internacionalizando. Do tipo, falando agora, a Amazônia responde pelas essas leis da ONU aqui, então... É isso, Monark. Pensa no seguinte, olha, eles primeiro vão dizer que o Brasil não sabe cuidar. Uhum. No segundo momento, eles vão... demonizar a gente. Todas as É a tríade aí que o comandante Robinson bem apropria. Primeiro demonizam, depois sancionam e depois, por último, há um aspecto de ingresso eventualmente até operacional. Porque eles precisam legitimar o ingresso operacional perante a opinião pública, inclusive até do próprio Brasil e alguns setores da própria comunidade, da própria sociedade brasileira. Sim. Eu temo, tomara não aconteça, que algum governo brasileiro em algum tempo possa ser seduzido a essa, se nós não tivermos uma consciência política disseminada, a inclusive convocar essa gente para vir para cá. O que seria um absurdo, né? O que seria, ao meu ver, um crime de lesa pátria. Chamar e dizer, olha, venham aqui nos ajudar, porque realmente a gente tem muita dificuldade para cuidar da Amazônia. Uhum. O que eles querem, não necessariamente é uma ocupação extensiva a nível físico, mas é uma apropriação dos bens. Se o Macron diz, nós precisamos discutir o status da Amazônia, então nós vamos estar discutindo o status da riqueza da Amazônia. Sim. Tá? Então, nesse sentido, porque ali é uma fonte para a indústria de matéria-prima, para a indústria de energia, para a indústria para as metalúrgicas, da indústria da mineração. Uhum. Tem muito ouro, tem muita pedra, tem muita riqueza, tem muito remédio, farmacêutica, química, petroquímica. Eu acho que não é incomparável. Por exemplo, você tem aí o Xinjiang na China, que são áreas desérticas, aí onde estão essas populações uigures.
Mas você não tem nada do que você tem na Amazônia. Você tem a Sibéria, você tem a Patagônia, mas você não tem nada parecido com a Amazônia, nem a nível de extensão territorial, nem a nível de riqueza. Então, eles estão de olho, e se a gente não conseguir disseminar, e nesse aspecto, a pré-candidatura do comandante Farinazzo é importantíssima, porque o comandante Farinazzo, como o precursor praticamente nesse momento, precursor, claro que muita gente já defendeu em muitos tempos, mas eu digo precursor nesse momento da discussão sobre a soberania da Amazônia, está trazendo muita gente junto. Então, eu acho que responde um pouco daquela tua pergunta. Pô, na política nós vamos mudar o quê? Se a gente conseguir mudar alguma coisa, pelo menos da consciência das pessoas, de fora para dentro, para que essas pessoas comecem, pô, cara, já ouvi em algum lugar que esse discurso de proteção ambiental da Amazônia é picaretagem, tá? Já ouvi em algum lugar, deixa eu estudar, deixa eu procurar um outro meio de informação, de apropriação. Então, acho que nesse sentido a gente precisa valorizar esse tipo de iniciativa e, na medida do que for possível, também espero poder contribuir.